Boa tarde, tudo bem com vocês? Como vai? Aqui mais um episódio, mais uma conversa no Claudicações, conversas sobre saúde mental. O papo de hoje vai ser com um terapeuta, um musicoterapeuta, ou seria um músico e terapeuta? Não sei, a gente vai saber conversando. Lira Vichuda, um cara que eu tive a oportunidade de conhecer já há algum tempo e que tem uma visão sobre saúde muito bacana. É isso, a gente vai conversar com ele hoje. Mas antes, vamos chamar a vinheta, é isso mesmo. Agora, agradecer ao Gustavo que fez a vinheta e já já o Lira está aqui com a gente. Two or three, where French words are very short. Obviously, entertaining, the notes are very short. And the audience enjoyed it. I have to be honest and say, E aí, Lira? Grande! E aí, tudo bom? Tranquilo? Como é que Como tá você... aí? Tá conseguindo aí captar um pouquinho desse áudio aqui da transmissão Tá bom, nessa... você está me Tá ouvindo bem? legal? Tá maravilhoso, maravilhoso. Então tá bom. E aí? Como tá o tempo por aí? Aqui em Recife, bastante chuva, clima agradável, finalmente um pouquinho de frio, né? Porque são 10 meses de calor e 2 meses de um pouquinho de refrescância aí para a pele. Uma É brisa demais, solar. né? É isso aí. Mas pelo menos a gente está aproveitando esse tempo aqui, né? Esse tempo mais frio agora. Até pela questão também de estar confinado aí há mais de 120 dias dentro de casa e tentando se adaptar a esse momento aí, né? Uhum. Então, esse clima assim um pouco mais refrescante é bom para poder você ficar mais tranquilo, né? É, ficar em casa Fala aí. com um calor danado fica difícil, né? Fica difícil, cara. No começo mesmo, em março, quando foi o início de tudo isso aí, para a gente aqui foi bem complicado, né? Ficar dentro de casa e a gente tem uma estrutura, né? Mora num apartamento, mas imagina outras famílias que estão vivendo aí em locais muito menos propícios assim para estar dentro de casa. Então a gente imagina a aflição, né? De tantas famílias aí vivendo esse momento aí. É, tanto que quando eu falo fique em casa, mas quem puder, né? Não é todo mundo que pode ficar em casa, né? Às vezes você tem um local que você mora e tem um telhado de brasilite e bate meio-dia aqui, 35 graus, e aí a sensação térmica é de 50 dentro de casa, e você com criança e tudo, imagina como é que a gente, né, consegue manter uma serenidade assim diante dessa situação. Mas tá tudo certo, né? Eu acredito que a gente precisa aprender muito com tudo que está acontecendo e a desigualdade hoje social ela vem mostrando justamente essa questão da melhoria, né? Da gente poder melhorar e se equilibrar mais, né? Não ter esse distanciamento de alguém se isolando de uma pandemia num ar-condicionado na sua televisão de 50 polegadas e outros embaixo da ponte. Eu acho que isso aí tem que mudar. É, exatamente. Então, antes da gente conversar desse e de outros assuntos, Lira, eu gosto de começar sempre pedindo para que o convidado se apresente. Então, fale sobre você, Lira. Quem é você? Opa, então, olha, meu nome é Lira, né? Lira Vichuda. Meu Vichuda vem de uma iniciação, vamos dizer que yogi, dentro de um processo assim de descoberta da minha essência em relação à minha característica energética. Então, eu me auto-intitulei como Lira Vichuda. E eu sou terapeuta, também trabalho com música, né? Sou terapeuta, massoterapeuta, acupunturista, trabalho com acupuntura, tenho formação de início dentro da massoterapia
E em seguida eu fui adentrando dentro de outros cursos e outras vivências dentro da terapia oriental e da medicina, né, em si. Então, a música veio como um complemento também para essa minha formação, porque a minha profissão de origem é músico. E após 20 anos de muita musicalidade, eu me descobri dentro da terapia. E aí já se passaram 10 anos aí nessa caminhada, e hoje estou aqui unindo a medicina oriental e outras medicinas, né, complementares, que hoje eu acredito que não seja mais complementar, né? Se adotou esse nome, né, aqui na nossa região, em relação ao Ocidente mesmo, terapias alternativas, se ouvia se falar muito, né, eu ouvia falar muito, terapia alternativa, terapia complementar, e hoje, após esse tempo de terapeuta e sendo tratado dentro da terapia, eu vejo que não é complementar. Ela tem que se unir justamente ao todo, né, que está acontecendo em relação à saúde, porque a gente traria uma questão de complemento, mas a gente vê a necessidade e a carência de unir esse conhecimento para que possa realmente ser uma coisa atuante de cura mesmo, né, dentro do que a gente está vivendo. Porque se tivéssemos uma cura por completo, estaríamos tendo uma aflição tão grande diante da saúde mental de tanta gente, da humanidade em si, né? Então, sim, a terapia complementar hoje, realmente, ela está como uma terapia principal dentro de tudo isso, né? Se a gente puder unir, maravilha. Então, a questão da massoterapia, ela vem primeiro no seu processo de formação como profissional da saúde? Isso. Quando eu estava fazendo os meus trabalhos musicais, né, um pouquinho da história, assim, como é que eu cheguei até a medicina oriental? Eu, eu fui levando a minha vida como eu tinha planejado, né? Estudar música, vivenciar a música, viajar pelo mundo afora. Mas aí, em um certo momento, por consequências da somatização, né, das minhas questões emocionais, muita turnê, bandas, ensaios, foi somatizando vida pessoal também, muito distante da família. Isso veio acarretando algumas questões de doença no meu corpo, né? Eu tive alguns problemas físicos e alguns problemas emocionais. Então foi quando eu comecei a ouvir falar sobre a medicina natural. Nesse momento eu estava morando na Amazônia, estava fazendo uma turnê por lá e fui para passar 3 meses, acabei ficando 4 anos lá. E daí para frente tive que parar com a música, parar com os shows, porque eu tive que parar para me tratar. Então foi quando veio a terapia oriental. Mas dentro disso, eu comecei a conhecer e fui me apaixonando, né, pela questão do que aquilo ali estava representando dentro do meu entendimento, porque a gente passa a vida inteira ouvindo falar sobre algo, mas quando você associa dentro da sua vida uma coisa tão importante, né, que é a questão do saber o que você está fazendo, estar consciente das suas ações, isso me despertou uma curiosidade. Então, eu tive a oportunidade de fazer um primeiro curso, né, no Senac, daqui de Recife, que, assim, uma das melhores escolas assim de massoterapia do Brasil, em si, a instituição do Senac é muito boa para esse tipo de preparação, porque ela dá um início, né, uma preparação muito boa, e foi dentro da massoterapia, que dentro das cadeiras que a gente estuda, que se fala muito sobre a medicina chinesa. Entendi. E daí a gente começou
a debater e falar sobre medicina chinesa, porque até então eu pensei que o curso de massoterapia para mim seria um curso de massagem. E aí eu vi que não tinha muito a ver nessa expectativa de, vou fazer um curso de massagista. Muita gente acha, né, Lira? Confunde massoterapia com massagem, né? Isso. O curso de massagem, ele vai te dar algumas técnicas e visões sobre manipulação corporal, né? E algumas questões musculares, linfáticas, circulação, mas é uma questão bem superficial. Dentro de um curso de massoterapia, a gente já estuda a fundo a anatomia energética do corpo, porque a visão da medicina chinesa é totalmente voltada para a questão energética, né, e físico-emocional. Então, daí, o curso de massoterapia, ele tem uma amplitude muito maior, ele tem técnicas chinesas, né, utilizadas, e indianas também, né, a medicina ayurvédica, algumas técnicas de massagens indianas e alguns tratamentos indianos, eles são passados dentro do curso de massoterapia. Eu tive a oportunidade de já receber esse ensinamento numa nova roupagem. Fizeram uma roupagem nova dentro do curso de massoterapia, né, em 2010. Antes de 2010, a roupagem do curso e as cadeiras que tinham não abrangia tantas técnicas como eu tive a oportunidade de estudar. Então, eu acredito que eu fui um privilegiado ali do primeiro módulo do curso, né, já remodelado por vários profissionais que estudaram a forma de ampliar o curso de massoterapia e realmente formar terapeutas e não só massagistas como estavam sendo formados antes, entendeu? Entendi. Então aí começa... O yoga entra nessa época também? Oi? O yoga, ele entra nessa época também? Então, depois da massoterapia, eu fui estudar acupuntura e passei uns anos estudando acupuntura e trabalhando dentro de um laboratório aqui mesmo no Recife, no Centro de Terapias Integradas. E a necessidade da questão do equilíbrio energético, né, que a gente, quando começa a estudar, a gente não tem noção do quanto o terapeuta precisa realmente entender o quanto ele tem de valor energético no corpo, entender o que é essa energia, né, que move o corpo. Se fala tanto de energia, e a gente não tem uma noção do que isso representa na nossa vida e no nosso campo, né, no nosso campo de vida. E o yoga, ele veio justamente nesse momento, onde a necessidade do equilíbrio energético físico e mental estava gritante. Não bastava estar sendo só um acupunturista, um massoterapeuta ali, e não estar vivenciando isso na minha vida pessoal. Então, o yoga, ele veio para... eu digo que foi realmente um presente mesmo, né? Porque eu iniciei um curso de yoga, e daí para frente, esse curso abriu a minha percepção em relação a praticar isso na minha vida pessoal e começar, daí para frente, estudar. E hoje eu estou há 10 anos sendo um eterno estudante dentro dessa área do yoga e de toda a filosofia e da ciência, né, que o yoga envolve. Então, juntou essa tríade da massoterapia, da acupuntura e do yoga, onde eu puxei um pouquinho também a música para a minha vida, e daí para frente iniciou um novo ser, né, que eu digo, um novo ser. Ficou aquele... A música, ela sai daquele campo de expressão artística, né, que você usava e vai para esse campo, então, do tratamento, da cura, mais para esse campo da área da saúde, é isso? Isso. Quando a gente fala assim da música em relação à cura, eu não tinha noção de quanto a música poderia ter essa visão, mas é uma visão muito científica, né? Porque quando a gente fala de arte, a arte ela já é uma cura por si só. Então, falar de arte hoje em dia, né? Tenho até um amigo aqui, músico regional daqui da nossa região, ele é professor da Universidade Católica daqui, e ele tem um projeto maravilhoso chamado Comunicação, Arte e Educação.
é uma visão de educar dentro da arte, né? Então, a arte de todos os modos, todas as visões. E a música, ela dentro desse módulo de artístico, assim, justamente é onde a gente percebe a cura. Mas como é falar de cura dentro de uma questão artística e dentro da música, né? Então, já vem há um bom tempo a neurociência, né? Estudando a fisiologia sonora e como é que essas questões das vibrações e frequências do som atuam no corpo energético do ser humano. E não só do ser humano, mas do planeta em si, em todo, né? Nós somos feitos de frequências e tudo que há vida existe uma frequência e uma vibração. Então, quando a gente vai falar de uma música artística, a gente fala como ela emociona você quando você toca uma música que remete você a uma lembrança. Aí, ó, o corpo arrepia. Isso mexeu com os seus neurotransmissores, né? Mexeu com o seu sistema nervoso central. E eu venho acompanhando bastante cientistas, não daqui do Brasil, porque a gente ainda está bem carente e engateando ainda nessa questão da musicoterapia científica aqui. Mas lá fora, já existem, lá fora que eu falo, nos Estados Unidos e pela Europa, um trabalho muito, muito, muito representativo, assim, sobre as síndromes nervosas, né, as doenças cancerígenas, por exemplo, que está sendo utilizado a musicoterapia com uma visão e uma abordagem neurociência mesmo. Não é uma questão de falar da musicoterapia, assim, de tocar um instrumento e fazer todo mundo ali curtir aquela música e tal. Isso aí faz parte de um processo de recuperação, é uma terapia. Mas quando a gente fala da neurociência do som, a gente vai mais a fundo. Vai para reverter e sedar uma doença, entendeu? A gente tratar uma recuperação de um acidente vascular cerebral, onde a gente consegue reverter, e às vezes um AVC trazem sequelas para a visão, ou movimentos, e a gente, através da aplicação das vibrações e frequências sonoras, a gente consegue trazer de volta os movimentos e fazer essa ligação do erro cognitivo que teve entre o sistema nervoso central e o funcionamento do corpo, né? Então, é justamente onde a gente consegue olhar a música de outra forma. Entendi. Então, muito, assim, só exemplificando, eu tenho muitos amigos músicos, né, pelo Brasil, por todo canto do mundo que já andei, e 90% deles nunca tiveram essa oportunidade de entender isso dentro da vida deles. Então, às vezes você vê um músico, puta de um músico tocando uma guitarra massa, muito boa ali no show, mas emocionalmente e pessoalmente ele está ruim. Ele tem problemas de depressão, tem problemas, tantos que a gente vê, né, tantos artistas aí passando por problemas assim pessoais, né, de saúde mental e sucessivamente. Então, a música justamente é isso. A música da cura, ela vem com essa abordagem. Na área da saúde, né, Lira? Você também é um cara que faz inclusive foi assim que a gente se conheceu de certa forma, faz um trabalho para profissionais da saúde, né? Profissionais da saúde, eles chegam a adoecer sem autocuidado, né? É uma reflexão que você faz constantemente, a gente já conversou muito sobre isso, e fala um pouco sobre e sua visão sobre esse trabalho direcionado aos profissionais da saúde. Olha, foi de maneira muito, assim, vamos dizer que natural, né? E para mim foi uma surpresa, porque quando eu comecei a atender, eu não imaginaria que no meu consultório iriam aparecer profissionais da saúde na questão da psicologia ou até médicos mesmos, né? Para se tratar com um massoterapeuta. Mas a queixa e a procura era por uma dor no pescoço,
uma questão física, né? Ah, eu sou dentista, então eu trabalho muito com o braço. E aí a queixa sempre foi física. Mas quando a gente foi estudar a fundo, né, a linguagem do corpo, como eu também abordo, a dor pela emoção e a emoção que causa dor. E aí os próprios profissionais, né, que se queixavam de uma simples tendinite, descobriu que aquilo ali estava relacionado a uma questão emocional do corpo dele. Daí começou um trabalho mais a fundo de tanto passar esse entendimento para o profissional, né, que veio me procurar na questão da saúde, e ele entender que isso não é apenas uma dor da tendinite, não é só uma tendinite. A tendinite, na nossa visão, da medicina chinesa e da medicina indiana, ela tem 99% de uma questão emocional, entendeu? Às vezes você é pego pelo movimento repetitivo, ou por você fazer movimentos inconscientes, né, e acabar tensionando o seu corpo. Mas a gente liga tudo isso à questão da tensão nervosa da mente. Então, daí está sendo um prazer muito grande poder receber pessoas, né, que até antes, então, relutavam a ter esse tipo de atendimento. E eu falo também que a gente a gente não vai ter uma frequência de você procurar, por exemplo, um massoterapeuta e procurar que ele saiba e entenda disso. Tá? A massoterapia, ela é um trabalho que depende muito do profissional para que ele possa estudar e ampliar seu campo de visão e possa entender sobre esse tipo de abordagem. Não é? Eu recebo também muitos profissionais da saúde que já se trataram com outros profissionais de massoterapia, mas que não tiveram essa abordagem. Então, isso Porque um interesse meu. massoterapia, né? Você envolve Isso. a música, questões do yoga, cromoterapia, né? O seu trabalho ele Sim. dialoga com várias frentes, né? Isso. E aí eu deixo bem claro para a pessoa que está vindo, né, procurar um tratamento, que essa abordagem, essa forma como eu lido, é porque foi um interesse e uma pesquisa pessoal mesmo, do profissional, que procurou e procura até hoje entender na questão da metafísica, né, uma visão metafísica da doença, uma questão a questão de várias abordagens, mas num campo mais oriental de ver. Porque quando a gente fala oriental, aí, poxa, o Ocidente, o Oriente, mas a gente não trata a causa ali local, a gente trata o corpo por inteiro. Por isso que a gente chama que é um tratamento holístico. E essa abordagem do massoterapeuta poder falar para você, olha, você está com um problema na sua tendinite aí, no seu ombro, mas isso está relacionado a uma questão de apego, um apego emocional que você tem de infância. Está localizado na região do meridiano que liga ao seu fígado. E o fígado ele está com problema. Então, essa abordagem, essa ligação, é uma linguagem muito nova, né, para as pessoas que não têm esse ensinamento. E Que ela na medicina descobrir é algo comum, né? Esse algo diálogo, né? comum. Sim. Até recentemente eu tenho profissionais amigos que são professores da Associação Brasileira de Acupuntura, né? O ABA, e eles falaram essa semana isso, justamente isso. E para mim assim, é uma coisa boa que está acontecendo, porque diante da exigência do mercado de profissionais trabalhando, estudando e fazendo cursos, você vai se distanciando dessa questão físico-energética, você vai acabando aplicando a terapia numa técnica. E o terapeuta ele precisa se encontrar longe da técnica, não é? Ele pode ter a técnica, mas ele não pode perder a essência dele, o que é ele dentro dessa questão terapêutica. Então, o acupunturista hoje, um profissional que entende só da acupuntura, ele está se sensibilizando a entender esse lado físico, emocional e na tríade, na questão espiritual também. Porque
hoje justamente é essa questão que está sendo abordada e pesquisada por muitos profissionais da área da saúde em geral. Quem tem o interesse de entender um pouco sobre como a questão energética da espiritualidade influencia na vida de cada um. Não voltando para uma questão religiosa em si, né, pautando num apontamento religioso, mas sim entender o que é o campo energético da espiritualidade. Nós conseguimos encontrar, diante de tantas pesquisas milenares, né, nós somos presenteados por isso, porque tem os livros, os mestres, né, que vão passando de mestre para extrair o conhecimento, e a gente fica entendendo na prática como é que esse campo funciona. Então, atender os profissionais da saúde está sendo maravilhoso. Acredito que precisa-se muito, muito mais de incentivo. Até questionei alguns dias agora passados com alguns amigos profissionais. Quem é que vai cuidar dos profissionais da saúde, né, nesse momento? Como é que a gente pode ter um diálogo? Eu conversei com ela um dia desse, a escritora Andréa Del Fuego, ela me fez essa pergunta no final, né? Ela falou, quem é que cuida dos profissionais da saúde, né? E essa é uma questão fundamental. Sim. E na hora eu até citei você. Eu falei, eu tenho um amigo que pensa muito né, nessa questão. Eu assisti essa live, eu achei maravilhoso essa pergunta dela, porque é justamente isso. Como é que a gente pode melhorar, né? Melhorar a questão do profissional da saúde dentro da saúde? Profissionais que trabalham na Secretaria de Saúde estão doentes. Profissionais que trabalham com a saúde estão doentes. Como é que pode? Como é que a gente vai tratar, curar doente, não é? Então, é gritante isso, não só na nossa nação, mas falando em termo mundial, a gente tem alguns lugares que olham por outro lado, né? Já associam a medicina de todo o conhecimento por um todo e procura unir profissionais de várias áreas para poder fazer essa mesclagem. Por exemplo, profissionais que trabalham diretamente com o tratamento do câncer, eles estão convidando e aceitando projetos, né, de musicoterapeutas que têm um estudo certo ali, científico, para fazer acompanhamento neurolinguístico, da questão de recuperação, alguns profissionais que trabalham na pesquisa da neurociência mesmo, trazendo alguns profissionais que trabalham na área também da música, para acoplar e ver como isso está sendo beneficente para os profissionais, de poder, se ele não tem a aptidão, né, porque você às vezes não vai ter a aptidão de tocar um instrumento ou de utilizar o instrumento em si, mas ele ter o profissional ali do lado, ajudando ele numa recuperação, num tratamento, isso aí é de suma importância para a nossa atualidade hoje, né? E principalmente na questão pós-pandemia, que a gente está vendo o quadro da medicina se esgotando ao máximo, né? Dos profissionais da saúde, tanto também psicólogos, porque eu acredito que você também, como um profissional que trabalha com atendimento direto a pessoas traumatizadas e com problemas de saúde mental, só vem a triplicar isso, né? Na vida hoje da humanidade. A ficha delas está assim caindo agora, né? Para algumas pessoas, outras já tiveram momentos ruins no começo, outras começando a ter momentos ruins agora, mas eu acredito que depois que essa situação se abrandar, muito mais, e não é só eu, né? Muitos estão falando disso, né? Dessa questão em relação a um movimento pós-pandemia, que vai... Aí as pessoas vão ter que lidar com esse luto, né? Com a experiência de terem ficado tanto tempo confinadas, né? Isso vai ter um resultado, né? Você não passa incólume. Crianças que em outros países mesmo, na Itália e na Espanha, já é essa discussão, né? Crianças que ficaram lá 3, 4 meses dentro de casa, depois a dificuldade para voltar para a escola, a dificuldade de voltar para a rua.
Então, assim, precisamos mesmo, eu acho que o que você coloca aí como um trabalho multidisciplinar, que é a base, inclusive, de quando a gente pensa no Sistema Único de Saúde, né? São profissionais de várias áreas discutindo, dialogando para uma saúde mais integral, que infelizmente só fica no papel, mas eu acho que é o único caminho, né, para você construir. Eu acredito assim, sabe, Claudinho, que a questão do que a gente está vivendo agora é um alerta para que tenha uma coletividade maior entre todas as pessoas, né, todas as áreas. Porque eu tive um tempo aí, né, morei em São Paulo 2 anos, acredito que foram 2 anos que eu fiquei em São Paulo e serviu para mim suficientemente assim para eu entender o quanto a educação, os professores, né, que é a base também dessa questão emocional, da saúde e tudo, estão precisando de atendimento, as famílias. Então, eu venho assistindo também e acompanhando os seus debates e vendo a dificuldade de interpretar, né? Como é que você pode chegar para uma pessoa que não tem acesso hoje à distância, a uma internet? Como é que a gente pode melhorar esse tipo de atendimento para toda a humanidade? Não adianta ter uma seleta de pessoas para tratar. Quando eu entrei no mundo da medicina oriental, eu me dei como a gente se depara em muitas profissões e locais, essa questão de uma certa quantidade de pessoas que ficam distantes também da periferia, né? Como é que você pode levar o entendimento, a prática das medicinas, do se cuidar, né? Trazer uma filosofia diferente do que vive. A gente respeita a cultura dos locais, de todos os cantos. Às vezes você entra dentro de uma periferia, eu que trabalhei como arte educador por muito tempo, trabalhando em ONGs, vejo o quanto as comunidades elas são felizes com aquela filosofia, mas ainda é gritante a falta de informação que eles têm sobre uma questão de equilíbrio emocional. Então, aí daí vem o espancamento, né, familiar e todo esse processo que leva a alunos traumatizados que querem ficar o dia inteiro na escola porque estão com medo de voltar para casa para não apanhar da mãe. Então, você vê como é gritante isso e como é que o sistema de saúde, o único sistema de saúde que a gente tem público, poderia trazer justamente uma forma de abordar, e não só numa central medical, mas Isso. ter locais descentralizados, né? Descentralizar atendimentos, como A saúde ela fica relegada à ideia do médico e da medicação, né? E do estar doente para poder ir ao médico, né? Exatamente. Que é uma coisa que eu tenho muito. A ideia essa aqui é inclusive isso, né? Começar a falar sobre saúde mental antes de precisar falar que entrou num surto ou que adoeceu, né? Porque precisa adoecer, ou porque o joelho tem que doer para você cuidar do joelho, e assim vai, né? Essa ressignificação do processo de cuidado de saúde. Isso que você fala. E no que você falou em relação ao profissional da saúde, quem vive dentro de um hospital sabe, né? Então, você que vive dentro de um dia a dia de plantão, sabe o que é que o profissional acumula. Então, acredito eu que um tratamento de saúde mental, de equilíbrio energético diário para esses profissionais e para nós também, era de importância. Era como você acordar e tomar um copo de água. Se você não beber água, você vai morrer. Então, se você passar um ano dentro de uma emergência atendendo pessoas e você não faz um tratamento para equilibrar o seu lado funcional, energético, daqui uns dias você vai estar lá no automático, passando receitas e atendendo as pessoas numa numeração. Mais um, e daqui a pouco a pessoa entra em surto. E eu tenho muitos amigos que já têm esses relatos de estarem querendo largar tudo, de
jogar a toalha, de não estar aguentando a pressão, entendeu? Então, você vê que são seres humanos. Tá precisando justamente de uma atenção humana, né? Não trabalhar sobre humano. Assim, é toda uma estrutura que para de funcionar, né? É difícil que as Isso, pessoas terem noção disso, de que é fundamental cuidar da saúde deles, porque estruturalmente eles são essenciais. Por isso que chama, né, trabalho essencial, né? isso. É um trabalho essencial e é isso, como eu falei para você. A coletividade hoje dos profissionais que tenham assim, eu achei muito bom a iniciativa desses debates, de toda essa rede que você está se conectando, porque é através desse tipo de ação que a gente vai conseguir sair dessa estagnação na ação da questão da saúde mental. Então, você vê, você conversar, fala, Não, pode falar, pode já, termina. você ter contato e falar com tantas pessoas de várias áreas te dá oportunidade, né, de entender o cara do palco, né? Sim. O cara que está o profissional que está ali trabalhando dentro de uma educação, um educador, um escritor, todo ele tenta passar uma questão de equilíbrio dentro da arte dele, né? E não deixa de ser arte dentro de tudo isso que acontece. E se a gente consegue unir esses pensamentos, esses profissionais, é como eu falo sempre para muitas pessoas que a gente conversa e traz esses debates. Agora chega a hora da gente ocupar, né? Ocupar o que está desocupado. E como Porque antes a gente ficava. Oi, para fala. você? Para você, como tem sido a experiência, um cara que trabalhava com toque, com a, né, desde a anamnese até todo o trabalho seu envolvia muito o toque, o corpo, a conexão. Como tem sido para você essa experiência? Como é que tem sido para você o desafio desse momento? Olha, está sendo um aprendizado maravilhoso. Não vou te esconder que no primeiro mês eu tinha acabado de me mudar, voltei para morar aqui na minha terra, né, natal, que é Pernambuco, e quando eu tinha acabado de montar o espaço de terapia, veio a pandemia. E aí eu fiquei um mês olhando assim e disse, e agora? Mas o engraçado é que quando eu estava morando aí em São Paulo, muitas pessoas me fazia a proposta, por que você não faz um trabalho online? Por que você não grava uns vídeos? Porque você, né, era muitos questionamentos, porque eu ainda estava tão longe do mundo virtual. Várias vezes falou assim. Até a gente conversando informalmente, né, eu acredito que assim a gente amadureceu bastante nessa questão de dialogar, né, sobre essa questão do, poxa, o que está faltando para a gente apresentar um pouco mais das nossas ideias, né? E até hoje eu vejo você aí diante das câmeras, e isso aí é importante, né? Foi quebrando. Então, passei um mês tentando imaginar como é que o meu tratamento poderia chegar à distância. Só que, refletindo, meditando bastante, após um mês aí de confinamento, eu já tratava os meus pacientes de uma forma que eu pudesse ensinar eles a se autotratar em casa. E Sim. aí foi quando veio um clique, eu aqui olhando assim, fazendo meus sons terapêuticos, veio aquela ideia de dizer, poxa, eu posso formar um programa de autoatendimento, né, da pessoa se autotratar. Eu vou conduzir você a se permitir a se cuidar, que é o grande desafio da grande maioria das pessoas mas eu não tenho saco para isso, não, eu não tenho jeito para isso. Pô, você está cuidando da sua saúde, meu. Se você não tem saco para cuidar da sua saúde, então você não tem saco para viver. Então a gente tem que sair dessa estagnação de pensamento, de achar que colocar um chá para tomar, fazer um escaldapé, tratar de fazer um trabalho de exercício respiratório
vai te levar a óbito, não, vai te tirar do óbito. Né? E daí surgiu a ideia de poder lançar alguns trabalhos à distância, onde hoje eu estou atendendo, né? E, por incrível que pareça, a resposta foi boa, está sendo boa, porque eu também queria sentir o efeito de tratar à distância. Então, os primeiros atendimentos, as primeiras sessões já tiveram relatos e feedbacks assim muito positivos. E as pessoas estão aprendendo a se tratar, a saber o que é que ela tem emocionalmente, né, em vários aspectos, que está levando ela a sentir dor na coluna, a ter um problema de endometriose. Eu tenho um trabalho muito amplo dentro do conhecimento do sexo feminino e as doenças e as introspecções emocionais do feminino, tratando de uma forma com a visão da metafísica, da saúde, e algumas pacientes minhas estão se autotratando, entendendo esse processo das questões emocionais dela, e as dores estão sanando, e as enxaquecas estão passando, as insônias, as ansiedades. Você vê que está sendo um trabalho prazeroso, mas ainda bem difícil, porque eu não descarto a possibilidade da presença, do toque, né, dessa troca energética do que é o tratamento pessoal. Entendi. Mas vamos dar tempo ao tempo, né? Um Chegar dos lá. elementos que você usa muito, Lira, é um trabalho, a Dani também, né? Para quem não sabe, Uhum. a gente conversou um tempo atrás, companheira do Lira, eles desenvolvem um trabalho muito bacana juntos. E uma das coisas que você usa muito também é a meditação, né? E a meditação vem sendo vendida como um remédio para muitos problemas, né? O que, que você acha disso? Assim, como se é igual assim, tomou Doril, a dor sumiu, meditou, se acalmou. Qual que você acha? Pois é. Eu achei bem interessante essa pergunta, porque essa semana eu tenho alguns grupos, né, de estudo científico sobre a questão do canabidiol. Está sendo uma coisa muito abordada hoje na ciência e na questão da amplitude disso nos países, né, nos estados, nos governos que possam investir cientificamente no estudo do óleo do canabidiol e da enorme variedade e quantidade de benefícios que ele tem para a saúde. Mas, diante dessa abordagem, né, eu estou vendo uma enxurrada de propagandas e abordagem dentro do canabidiol, depressão, tome o canabidiol e largue sua depressão. Nossa, aí já virou tipo uma coisa bem comercial de apontar, você vai tomar o canabidiol e sua depressão vai sumir. Tem ansiedade, você tem falta de... você tem insônia? Nossa, insônia não, você está perdendo tempo. Largue um ansiolítico e tome o canabidiol. Mas não é assim, tá entendendo? E a meditação é nessa mesma visão. A meditação, ela precisa primeiro ser compreendida assim na questão fisiológica do que é a palavra meditação, do que é estar consciente, né? Porque a questão da meditação é você estar consciente das suas ações e da sua autopercepção, tanto física como emocional. Então, é uma construção, né? Há 10 anos atrás eu não tinha essa percepção. Eu tinha muitos conflitos emocionais. Mas a partir do momento que eu comecei a colocar em prática a meditação, eu estou há 10 anos meditando e diariamente meditando para viver. Então a meditação passa a ser um alimento, não uma questão de um remédio só. Vou fazer meditação por 3 meses e estou curado. Não. A gente tem que entender que a meditação ela é um alimento de você dar valor as pequenas coisas que você tem dentro de você, né? Daí para frente, todos os dias ao acordar e ao dormir, você tem uma frequência de meditações. Eu acordo, tenho o meu processo de limpeza corporal, eu estou meditando, pensando nessa limpeza, eu não acordo e tomo um banho pensando já no banco que eu vou ter que atender em meio-dia, não. Isso é uma questão de distância, né, consciencial. Você está comendo
e de manhã tomando café, mas já preocupado que 6 horas da tarde você talvez não chegue no curso porque o trânsito. Então, a meditação está aí, está nessa, não só como essa visão do remédio, mas de você botar na prática no seu dia a dia, que você tem que estar presente no que você está fazendo e não criar essa antecipação de botar a mente lá na frente e acumular a quantidade de informação. Então, a meditação ser vendida como um remédio, ela acaba virando uma questão comercial que passa a ter uma exigência do paciente. Mas você me falou que a meditação ia me trazer um benefício para a minha meditação, mas ela não quis ter nenhum esforço para isso. Ela quis fazer o curso de 3 meses e sair de lá curada. E, cara, não tem como você ter esse tipo de visão. E o consumidor em si, inconsciente, ele exige. Chega para o doutor, o médico, né, no gabinete e faz: eu estou com uma dor na garganta, qual o remédio que o senhor vai me passar para eu ficar boa? Né? E não é assim. Ele tem que Resolva, entender, né? Pode falar. resolva já, né? Aquela coisa, né? Resolva já, não é para já. A meditação ela pode ser passada dessa forma como alguns profissionais que trabalham com a meditação vêm passando. Conscientemente, você botar na prática do seu dia a dia que você precisa da meditação para respirar. Daí já começa, né? O simples fato de você poder inspirar e expirar o ar consciente já é o melhor ato de meditação que você pode ter diariamente. Você focando na sua respiração, você já está abrindo uma conexão diária dentro da sua rede neural, que vai fazer com que você amplie seu campo de visão e não fique só olhando para frente, para o reto. Né? E aí, vamos deixar de vender a meditação como um ansiolítico e trazer a meditação como uma questão realmente de saúde mental de suma necessidade hoje, né? De uma importância sem fim. Eu lembro que quando a gente começou a conversar, a gente nem se conhecia direito, assim. Uma vez você falou: nossa, hoje eu acordei no mau humor, falou umas coisas assim. Eu falei: mas você tem mau humor, né? Porque é essa ideia, né? O cara já está elevado, ele já está em outro nível já, né? E Nada, que é isso. esquece que, e eu aprendi isso muito nas nossas trocas, né? O quanto o trabalho é diário, né? O quanto o trabalho é Isso. diário e ele é em vários campos. Então, alimentação, no cuidado da respiração. E sim, se você quiser fazer uma psicoterapia, uma massoterapia, mas só de você cuidar da sua respiração, cuidar da sua alimentação, você já está cuidando de praticamente 50% dos problemas que você tem, né? Tanto cuidando dos seus problemas, como também você entender, né, essa sensibilidade de você se perceber diariamente, né? Acordou com a ansiedade, né? Vai que a pessoa não consegue dormir e deu 5 horas da manhã, ela tá lá de olho pregado, aberto ainda. Então você perceber, poxa, por que eu tô assim, né? Não tomar um remédio para dormir e abafar essa energia. Quando a gente fala desse campo energético da meditação, ela vai equilibrar. Eu, quando sinto que eu acordo com o corpo emocionalmente ansioso, então eu já tenho as ferramentas para que eu possa utilizar elas, que são as aprendizagens que a meditação traz para a gente diariamente. O fato de meditar não é só sentar e ficar ali de olho fechado, respirando e percebendo a sua respiração. Ela sai daí desse campo e ela vai te levar para um entendimento do que é o seu campo energético, né? Eu faço essa pergunta sempre para as pessoas que vêm, os pacientes que vêm aqui, eu digo: você já percebeu o quanto você tem de energia no corpo? Você já percebeu que cada órgão que você tem um valor energético e que o seu coração bate no compasso 2x2 e que esse compasso ele é do começo do seu nascimento até o final da sua vida, sempre ali, ó, tuc, 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 tuc. Ele não perde o ritmo.
No dia que o coração perde o ritmo ou ele acelera demais, ele quebra. Então, é a mesma coisa a nossa percepção, né? Se você traz uma respiração e uma questão consciente das suas ações, você vai até poder todo dia escutar o som do seu coração batendo dentro de você e ó, acalmar, trazer essa leveza. Vamos chamar o pessoal agora para uma prática de respiração e de música aí? Opa, com certeza, cara. Eu já venho fazendo algumas lives, queria até aproveitar também o canal, né, sobre esse bate-papo nosso aí, que eu Para sei divulgar. que tem assim uma visibilidade muito boa, né? Muitas pessoas boas, legais que eu estou vendo acompanhando e isso é muito importante. E eu estou fazendo algumas propostas de levar também algumas lives sobre o meu projeto do Som da Saúde, que é onde eu fazia apresentações pessoais, né, com presenças, mas agora eu estou fazendo as lives, Uhum. mas estou tendo essa assim, hoje até estava comentando com você mesmo, né, falando sobre como é que está o som aí no fone de ouvido, e aí E, recebi uns toques seus sobre questões de equipamentos para poder que as pessoas recebam um som de uma maneira mais, né, fluida, né, e consiga escutar melhor. E aí eu vou falar um pouquinho desse som. vai lá. O Som da Saúde, ele se intitulou dessa forma porque eu comecei há uns 10 anos atrás uma pesquisa dentro do som que eu produzia e dentro de outros estudos da neurociência do som que fala sobre essa questão das frequências, né, e de como é que a gente pode usar essas frequências sonoras no corpo, esses estímulos vibratórios. Então, existem instrumentos específicos. Todo instrumento musical, né, até a própria natureza em si, ela tem uma vibração. Mas dentro da aplicação do som da saúde, eu fui adquirindo alguns instrumentos que eles têm umas vibrações corretas para se trabalhar a sedação de uma enfermidade, ou uma tonificação de uma questão energética, a pessoa está com letargia física, né? E aí eu vou trabalhar uma música, uma frequência para que ela saia daquele campo de letargia e os rins dela comecem a produzir um pouco de descarga de adrenalina dentro dessa vibração sonora que o corpo vai receber. Então, se intitulou o Som da Saúde por isso. É o som que vai trazer a saúde em equilíbrio. E Nossa. aí eu tenho aqui um cantinho Para meu, você deixa eu ver plano, aqui, ó, que para você poder. eu preparei aqui justamente para a gente exemplificar um pouquinho. Então, o que acontece? Eu vou gravar alguns sons aqui no equipamento que eu tenho, eu vou produzindo som por som em camadas e as pessoas que estão do outro lado, né, que estão com fone de ouvido, elas podem fechar os olhos, né, porque o intuito da meditação sonora é você perceber a sua respiração e o que o seu corpo sente a receber a vibração emitida do som que eu vou produzir aqui. Então, para as pessoas que estão aí presentes, que estão ouvindo, né, esse momento agora, pega um fonezinho de ouvido, mantenha uma respiração suave, procura um lugar tranquilo e relaxante aí que estiver, possa estar confortável, né? Pode ser sentado ou deitado, e vai percebendo as camadas de som que eu vou produzir aqui. Depois a gente vai ver como é que estava o seu sistema de frequência antes de ouvir e após ouvir um pouco da música, tá? Vou tirar aqui um pouquinho o fone de ouvido para poder vocês escutarem melhor.
E aí, vamos voltando. Ai, Devagar. voltar agora é difícil, né? É, até para mim mesmo fica assim meio. Eu me emociono demais, cara. Um Ah. som, sinto demais isso dentro do que eu. Eita, foi. Desculpa aí. Não, e eu falei, né, para você começar a conectar esses microfones para captar essas variações, porque eu acho que a complexidade do som que você constrói vai ganhar assim, na hora que você pegar essa captação maior. Vai ser muito massa. Mas para as pessoas que estão ouvindo um pouco desse nosso Oito mais. debate, desse nosso diálogo, o som ele vai funcionar da seguinte forma dentro de você, né? Isso aqui é um instrumento indiano chamado tâmpura e ela tem uma afinação que ela é oitavada. O que é isso, né? Dentro do nosso entendimento musical, temos 7 notas musicais. E a oitava, ela se repete, que é o dó. Dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Esse dó que se repete, ele é uma oitava sonora do primeiro dó. Então, temos um dó natural e é uma oitavada desse dó. Então, ele vai aumentar um tom a mais. Então, quando a gente toca aqui, ó, são 3 cordas oitavadas. Então, isso dentro do som, quando a gente reproduz e o nosso corpo recebe isso como informação de vibração, nossas células, ó, tremem, vibram e se multiplicam, e o nosso campo imunológico reproduz uma quantidade de células, né, de proteção maravilhosas. Vindo Bacana. da questão na questão mais assim científica do que o som pode causar numa terapia sonora, né? Eu tenho um amigo que trabalha com musicoterapia nessa visão aqui no Brasil e ele estava falando na live dele essa semana quanto a gente precisa amadurecer aqui em relação a esse entendimento. Fazer uma sessão de musicoterapia hoje requer um conhecimento muito grande por parte do profissional e de quem tá sendo, né, assim, conduzida pelo som, porque tanto existem sons e vibrações que curam, como também se algum profissional que não esteja capacitado para esse trabalho, ele pode emitir um som em excesso ou uma vibração em excesso, que ele pode matar as células, em vez dele reproduzir, em vez dele trazer um benefício àquele campo celular, ele pode, né, piorar a situação do paciente. Então, é uma questão bem minuciosa hoje, falar sobre musicoterapia e o que ela pode abordar dentro desse campo de cura e ciência, né? Então, há bastante a se falar. Ainda tem muito papo. É, Ó, para encerrar, eu sempre gosto de perguntar como é que você cuida da sua saúde mental, mas eu acho que está mais do que claro como é que você faz isso, né? assim, são aprendizados, né? Após você sentir bastante dor, acredito que você não quer mais sentir, né? E quando você também é vítima da dor, junto à dor dos remédios que não fazem efeito no seu corpo,
na questão da alopatia, eles são necessários em algumas situações, mas no meu caso pessoal, após me livrar um pouco dessa questão da dependência dos remédios e hoje trabalhar só com a medicina e o remédio natural na minha vida, manter o equilíbrio é você estar atento diariamente ao que você sente dentro de você, né? Daí para frente... Mantém a sua insanidade necessária. Então, isso aí é bem auspicioso, né? Porque quando a gente vem falar de insanidade, e eu venho, assim, de um berço cultural onde a gente pensava, né? Eu, particularmente, pensava que o ser insano, ele iria trazer uma voz gritante diante das situações, mas após vivenciar essa questão pessoal do equilíbrio energético do corpo, de como é que eu posso trazer o equilíbrio também da insanidade, né? Então, eu não me vejo hoje muito insano. Eu acho que a insanidade da minha vida, a insanidade necessária para a minha vida, ela vem através do que eu reproduzo sonoricamente. É uma coisa que se processa e nunca é igual, né? Ela está ali, pode se repetir, né? O som ele está repetindo aqui, mas ele nunca vai ser igual. Então, isso aí traz uma ideia de que a mudança é constante, mesmo se você tiver numa repetição. Se estiver consciente do que você faz, então essa insanidade ela começa a ser uma questão também benéfica para a vida, né? Como um pulso de... Obrigado por ter aceitado o convite, viu? Então, para te encontrar, para te ouvir, as suas redes sociais, quais são? Olha, eu tenho a minha página no Instagram, que é o Lira Vishuddha. Tenho a página do nosso centro de terapia, que é o Nirmala_Vishuddha, né? E tenho a minha página no Facebook também, que é o Lira Vishuddha. Então, são páginas virtuais, né, que estão aí disponíveis com informações e demonstrações do nosso trabalho. E quem quiser, tiver interessado de conhecer mais, fazer uma sessão de musicoterapia à distância, vamos lá, vamos vivenciar e se permitir a esse momento, né? É isso aí. Isso aí. Mas, obrigado, meu caro. Obrigado mesmo. Cara, muito grato pela oportunidade. Me sinto honrado de ter participado aí dessa maratona aí de informações, porque eu imagino você como deve estar se sentindo, hein? Com toda essa... Tem sido uma troca muito especial Eu mesmo. acredito que sim, eu estou muito feliz por isso. Então, muito grato. Beijão para você, meu irmão. Conversa mais. Até logo. Tá, valeu. Então é isso, né? Que papo. Espero que vocês tenham gostado. O bom do vídeo ficar salvo é que se você quiser depois voltar só naquela parte da meditação sonora e apreciar aquele momento, você pode. Fora isso, também há a possibilidade de você ir entrar lá nas páginas do Lira, porque ele faz essas apresentações com uma certa frequência online, tá bom? É isso. Isso é saúde mental, esse tipo de diálogo, música, conexão. E agradeço mais uma vez por você estar aqui presente para esse diálogo, tá bom? E se puder, fique em casa. Até mais.